Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Revolução Industrial. E eu fiquei pensando como eu poderia abordar esse tema de uma maneira que seus professores já não tivessem conversado com vocês. Vamos pensar um pouco qual é o contexto da Revolução Industrial. Na passagem do século XVIII para o século XIX, vocês têm uma Europa que está sacudida por revoluções importantes. A Revolução Francesa é a principal delas. As outras vão ocorrer no efeito cascata. A ideia de que a França exportou sua revolução ou que Napoleão posteriormente impôs a Revolução Francesa a uma parte considerável da Europa é uma ideia um tanto preconceituosa, porque implica em que esses outros povos não tinham motivos para reclamação e que foram obrigados a se tornarem revolucionários. O que não é bem verdade. Você tem uma série de demandas bem claras que são a passagem da Europa para um início de modernidade, porque embora o nosso calendário tradicional, a nossa linha do tempo, diga que você entrou na Idade Moderna a partir do Renascimento, do Quattrocento italiano, há muita coisa na Europa que ainda precisa ser repensada. A questão fundiária, por exemplo, a questão da mão de obra, a questão da religião e principalmente a questão dos tributos, porque as monarquias vivem de tributos. Então, muito do que a Revolução Francesa discute, muito do que ela reivindica e de certa forma chega a conquistar para depois ser meio que desmontado na retomada dos Bourbons, muito disso ecoa pela Europa. E a Revolução Industrial, como nós estudamos na escola, é um fenômeno britânico, não é um fenômeno que se alastrou pelo mundo com tanta rapidez quanto muitos parecem imaginar. Uma boa parte da cronologia e dos fenômenos ligados à Revolução Industrial são exclusivamente britânicos. E é interessante estudar a história da Grã-Bretanha, do Reino Unido, o modo como a Inglaterra se impôs aos outros países que compõem o Reino Unido, como é que você tem essa dinâmica de exploração partindo da coroa britânica em relação à Escócia, Irlanda e ao país de Gales. Fora as colônias, aquilo que posteriormente vai se tornar o Império Britânico e que hoje é a Commonwealth. Você tem uma parte do Canadá, a Austrália, na época havia os interesses na Índia e na África. A Grã-Bretanha criou um grande mercado. E esse mercado incluía Portugal, por isso nos interessa, porque o Tratado de Panos e Vinhos só seria possível com a Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial em si? A Revolução Industrial é uma mudança no modelo tecnológico. E nós já tivemos mais duas desde essa primeira. Nós já tivemos a Revolução no fim do século XIX, quando se criou a linha de montagem e a segmentação do trabalho. E nós tivemos recentemente a Revolução Tecnológica da informática, o modo como os meios de comunicação e a informatização do trabalho mudaram os modelos de produção, mudaram os modelos de relacionamento entre capital e trabalho.
Eu estou usando termos marxistas, e isso é uma coisa interessante, porque pensar revolução industrial sem pensar em Marx é meio difícil, já que foi Marx, na sua obra mais conhecida, que é o Capital, quem analisou os impactos da Revolução Industrial e essa construção desse modelo da relação entre o capital e o trabalho, e como isso impactou a Europa após se fixar na Grã-Bretanha. Você tem o nascimento da fábrica. E o nascimento da fábrica não é por acaso, porque antes da fábrica existir como um modelo pronto e acabado de exploração do trabalho, as pessoas viviam num sistema de manufatura. Então, você não tinha um operário, você tinha um artesão, e o artesão trabalhava em casa, com suas próprias ferramentas, dominando seu tempo do modo como lhe parecesse melhor. E essa é uma das chaves para entender todo esse processo, o controle do tempo. Eu já fiz um vídeo falando disso de modo mais abrangente, lidando desde os calendários até o tempo do operário. Mas o tempo do artesão é totalmente diferente do tempo do operário, porque o artesão trabalha com ferramentas, trabalha com engenhocas, ele tem isso na sua casa e ele pode aceitar trabalhos por empreitada. Então ele divide o seu tempo da maneira mais racional, mas racional em relação aos seus próprios fins, não em relação aos fins da pessoa que encomendou o trabalho. Então, ele trabalha nas horas em que ele pode, o resto do tempo ele pode dedicar à família, ele pode ter um roçado, ele pode exercer outras atividades na comunidade. E na Idade Média, para usar um rótulo convencional, no período que antecedeu essa modernidade, era comum que as aldeias tivessem terras comunais. Terras comunais são terras públicas que todo mundo pode explorar. Então era comum que os aldeões, muitos deles camponeses, mas também artesãos, porque a vida era muito sofrida, dividissem seu tempo entre a produção manufatureira e a lavoura. Isso proporcionava um certo equilíbrio. O camponês e esse artesão eram pobres, mas não eram miseráveis. Eles conseguiam equilibrar e ter uma vida, se não relativamente decente, pelo menos suportável. Quando surgiu a energia a vapor e a máquina, e consequentemente se criou a ideia da fábrica, precisava de mão de obra. E a única maneira de você ter mão de obra rápida, barata e disponível era desalojando o artesão da sua guilda, da sua liga e das terras comunais, tirando esse relativo, não vou dizer conforto, eu prefiro usar a palavra estabilidade, tirando essa mínima estabilidade e jogando essas multidões de desempregados, de despossuídos na orla das cidades que estão se tornando industriais. Assim você tem mão de obra barata, porque o excesso mantém o salário baixo. É um processo terrível, porque ao mesmo tempo em que você começa a usar as terras comunais para outros fins, há uma grande acumulação, e isso Marx tratou de maneira brilhante no capítulo 24 do primeiro volume do Capital, que é a acumulação primitiva. É o momento em que os terratenentes, os latifundiários da época, percebem o potencial da indústria têxtil para a Grã-Bretanha e começam a criar ovelhas para ter lã, porque os panos de lã eram os mais famosos da Grã-Bretanha. Então,
Para criar ovelhas, carneiros, é necessário grandes extensões de terra, porque esses animais são como gafanhotos, eles consomem muito mais gramado, muito mais o ambiente em volta do que, por exemplo, outros tipos de gado. O que acontece é que muitos desses proprietários começaram a cercar terras comunais e tomar posse delas. E não acontecia nada, porque era costume na Grã-Bretanha que o grande terratenente local fosse parte da Câmara dos Lordes, da Câmara Alta, muitas vezes do próprio conselho da monarquia. Então, como é que vai se punir um camarada que é parte do governo? Eles cercavam as terras comunais, colocavam seus carneiros, suas ovelhas aí, e os pobres, os trabalhadores rurais eram obrigados a sair dos seus vilarejos e rumar para os grandes centros. É dessa data que começa o inchaço nas cidades britânicas. E ao chegar a esse meio, havia dois grandes pontos de trabalho, que eram as fábricas e as minas de carvão. Sobre as minas de carvão, eu não vou recomendar trabalhos de historiadores. Existem duas dicas que eu vou dar para que vocês tenham a noção do nível de exploração que se dava nesse período e que se deu ao longo de todo o século XIX, não só no seu início. Eu vou recomendar o Germinal, que é o romance do Émile Zola, que é um trabalho do realismo, né, desse movimento literário que é extremamente visceral. É um romance que não é fácil de ler porque ele é muito impressionante, mas que vale a pena. Quem tiver preguiça de ler, existe um filme belíssimo com o Gérard Depardieu, me foge agora o nome do diretor, mas que você pode encontrar certamente por aí. A outra dica que eu tenho é que vocês pesquisem os desenhos do Van Gogh, do período em que ele viveu na Borinage, que é o local das minas na Bélgica, e que são desenhos extremamente impactantes sobre esses trabalhadores. Retomando, você tem esses dois polos de trabalho, a mina e a fábrica, e ambos são terríveis, são jornadas de 16 horas, a maior parte do trabalho é executado por mulheres e crianças na fábrica, na mina por homens e crianças, mas há muitas mulheres trabalhando também. Não há controle das autoridades, existem aberrações de todos os tipos, existe a construção das vilas operárias, que são locais onde você concentra o trabalhador para poder dominar melhor. Você tem a loja da fábrica ou a loja da mina que vende os alimentos a crédito, muito mais caro do que o mercado em volta, mas o trabalhador é obrigado a comprar ali e o que ele compra é descontado do seu salário depois. Então ele mal consegue ter um salário. As casas que o patrão fornece, ele também tem descontado do seu salário. O que você tem ali é uma mão de obra praticamente escrava. E na contramão do que está acontecendo, por exemplo, em locais onde tem escravidão já há um certo tempo, como aqui na América Latina, em que existe um patamar de negociação para tornar o domínio suportável. Eu recomendo sobre escravidão na América Latina e no Caribe várias obras do professor Ciro Flammarion Cardoso sobre a brecha camponesa, para que vocês entendam que o que estava acontecendo nesse período da Revolução Industrial na Grã-Bretanha era monstruoso, nem sequer os escravos daqui do nosso continente viviam como viviam os trabalhadores britânicos. É nesse contexto que surgem os luditas. E acho que vocês já ouviram falar dos luditas. Os luditas são os quebradores de máquinas. Eles criaram um personagem para assinar os panfletos que se chamava Ned Ludd, mas que na verdade é totalmente fictício.
E a reivindicação dos luditas é a destruição da fábrica, mas como eles não podem, por não serem em número suficiente, destruir esse modelo de exploração entre o capital e o trabalho, eles destroem as máquinas. Eric Hobsbawm, que é um conhecido historiador britânico, coloca os luditas na aurora dos sindicatos. Ele acredita que os luditas são a primeira organização de trabalhadores em direção ao sindicato. Mas eu não gosto muito dessa progressão, dessa ancestralidade que muitas vezes os historiadores marxistas fornecem ao movimento operário. Principalmente porque Hobsbawm também achava que Lampião era um bandido social, e isso é uma aberração de raciocínio. Mas o que o Hobsbawm chama a atenção é que na oposição entre capital e trabalho, entre o operário e o patrão, entre a mão de obra e quem controla a produção, existem etapas mesmo em que um foi explorando essa oposição e cada um dos dois foi procurando a melhor maneira de enfrentar o outro. Os quebradores de máquina eram interessantes porque eles identificaram na máquina exatamente um dos maiores fatores da exploração. Porque enquanto o artesão controlava o seu tempo, a máquina controla o tempo do operário. Se o operário não trabalha no ritmo da máquina, ele tem seus dedos amputados, ele pode perder um braço, ele pode até morrer. Então a máquina controla, e a máquina, embora não tire o trabalho do operário como se pensava, pelo contrário, às vezes é necessário muito mais operários para fazer funcionar essas máquinas gigantescas do que seria necessário em artesãos. A máquina, ela passa a ser o foco do capital. O operário é um complemento, ele não é tão importante. Por quê? Porque a máquina produz, e a máquina produz muito e rápido. É impossível o ser humano produzir no mesmo ritmo que a máquina. E, no entanto, a máquina não reduz, como muitos pensavam, a exploração e nem fornece conforto ao ser humano. O que a máquina faz é que mais pessoas possam consumir. Mas para que mais pessoas possam consumir, mais pessoas têm que ser exploradas. Então você tem uma diferença entre quem produz e quem consome. Muitas vezes o operário que trabalha naquela fábrica jamais vai ter dinheiro para comprar o produto que fabrica. E esse é um dos aspectos mais cruéis, um dos tantos aspectos cruéis da Revolução Industrial. Os luditas em si não conseguiram nem sequer atrasar a revolução que estava ocorrendo no modelo de trabalho, no modo de produção, como diria Marx. Porque a maior parte do meio operário, porque ainda não havia nesse momento uma consciência suficiente para chamar o operariado de classe, como não existe hoje. Hoje você não tem uma classe operária em lugar algum. As pessoas simplesmente se aliam a sindicatos para ter benefícios e não porque tem uma consciência da exploração e de como o mundo funciona. O que você tem nesse período, e tem hoje também em muitos lugares, é que o meio operário é um meio conservador, não é um meio revolucionário como Marx queria e como muitos marxistas querem. Muitas vezes o operário que faz a revolução ou que se engaja nos movimentos socialistas é um operário mais instruído, é aquele que trabalha em meios que requerem mais
estudo, que trabalha com máquinas mais sofisticadas e que por isso é obrigado a se desenvolver mais do ponto de vista intelectual para poder operar aquela máquina. Então, o dilema do patrão, o dilema do empresário é esse. Eu preciso de um operário que tenha instrução suficiente para operar essa máquina mais sofisticada, mas eu não posso permitir que essa instrução abra seus olhos para que ele perceba o quanto eu estou explorando, o quanto essa dinâmica de trabalho é injusta e ridícula. Nesse ponto, os luditas entendiam a exploração, mas não percebiam a dimensão do que estava surgindo naquele momento. É claro que é muito fácil criticar a posteriori. A gente tem todos os desdobramentos desse processo. A gente fala 200 anos depois. Então, um período de 200 anos permitiu que cada um dos historiadores que veio posteriormente analisasse, percebesse todos os desdobramentos, todas as implicações desse período, e que hoje, quando nós criticamos não por achar que essas pessoas estavam erradas, mas para que outras pessoas percebam que o momento em que a história acontece não é o momento adequado para se analisar o que está acontecendo. Nós fazemos isso porque precisamos dar alguma racionalidade ao momento em que vivemos. Mas quem vai avaliar qual é a nossa verdadeira dimensão histórica é quem vem depois. Quer dizer, o que está acontecendo hoje provavelmente só vai ser perfeitamente dimensionado daqui a 50, 100, 200 anos. Da mesma maneira como nós podemos olhar para os luditas e perceber que, embora a sua reivindicação fosse justa, o modo como ela foi feita é que permitiu ao grande capital se impor cada vez mais. Porque a máquina em si, no momento em que os luditas estavam em ação, não era uma máquina cara nem sofisticada. Eram máquinas com armações de ferro ou madeira, eram máquinas que, embora fossem fáceis de serem destruídas, eram fáceis de serem reconstruídas. Não havia uma perda de capital imensa na destruição de uma máquina. O temor dos patrões nessa época era que a insatisfação se alastrasse, que todas aquelas pessoas que estavam catatônicas nesse processo de exploração acordassem por causa da ação dos luditas. E era um medo justificado. Por isso que os luditas foram reprimidos barbaramente e a grande maioria deles, quando presa, foi deportada para as colônias, para os outros continentes, para evitar a contaminação daquela mão de obra que já estava cativa. A Revolução Industrial mudou muita coisa na relação do ser humano entre si. Construiu a relação entre capital e trabalho como nós a conhecemos nos tempos modernos. Mudou os padrões de consumo, e a cada nova revolução tecnológica esses padrões de consumo se acentuam mais. A Revolução Industrial mudou a relação do governo com os pobres. Em muitos países da Europa, houve momentos em que o Estado tomou a si a garantia mínima de uma vida relativamente digna para suas populações. Isso se chamou o estado de bem-estar social, que o período vitoriano, em um primeiro momento, teve seus ensaios, teve suas experiências com as workhouses, e que produziu coisas monstruosas, mas que era uma primeira preocupação com a vida dos trabalhadores.
O estado de bem-estar social aconteceu para valer no período pós-Segunda Guerra Mundial e foi desmantelado inicialmente por Margaret Thatcher, no período em que se deu início à prática do neoliberalismo. Então, muita atenção para esses fluxos e refluxos da relação entre o capital e o trabalho, da relação entre o explorador e o explorado. Não existe essa ideia de que a história é uma linha reta em direção ao futuro, em que sempre as coisas vão melhorando cada vez mais. A cada conquista dos setores despossuídos, a reação que vem posteriormente é cada vez mais cruel. Então, cada vez que nós conquistamos alguma vitória em relação não só ao capital, mas às estruturas políticas, quer dizer, nós conseguimos que as monarquias se tornassem constitucionais no Ocidente. Mas no Oriente as monarquias ainda são absolutas. O Vaticano é uma monarquia absoluta e está encravada no seio da Europa. Cada vitória das classes populares pressupõe uma reação mais cruel das classes dominantes. E essa briga não acaba, não é porque um determinado partido chega ao governo que se consegue derrotar o capital. Pelo contrário, a maior parte dos partidos trabalhistas que chegaram ao poder por todo o Ocidente foram cooptados. E foram cooptados porque existe um sistema que está permanentemente alerta, impedindo que se destrua essa predominância do capital. Hoje, pior ainda, porque o capital financeiro e as grandes corporações mandam no mundo. Então, para entender muita coisa do que está acontecendo hoje, é necessário que se pense na Revolução Industrial não como essa vitória da burguesia, essa coisa de que colocou o ser humano na modernidade, permitiu que todo mundo tivesse acesso a bens e criou todo o sistema de trabalho. Não, isso não é necessariamente uma coisa boa. Pode ser uma coisa interessante, pode ser uma coisa que em determinado momento foi até necessária para se avançar em certos aspectos da vida. Mas existe todo um armário de esqueletos por trás da Revolução Industrial. E é necessário que esse armário seja aberto e que esses ossos que estão escondidos por trás de toda a retórica liberal e neoliberal sejam ventilados e que as pessoas saibam como é que essas coisas se dão. Então, eu tenho essas recomendações que já passei ao longo do vídeo. Assistam o Germinal ou leiam um livro do Zola. O Zola é muito bom, é muito interessante, é um escritor extremamente contundente. Vejam as obras do Van Gogh. Se interessar, existe um trabalho do Robson que chama A Era do Capital, mas que ele se concentra na segunda metade do século XIX. Então já é um trabalho que explora mais a vitória do capital em todos esses aspectos do que a Revolução Industrial propriamente dita. Existe o próprio trabalho do Hobsbawm que se chama A Era das Revoluções, mas esse dá uma ênfase muito maior à Revolução Francesa, que é interessante também para entender o contexto da Europa, porque Napoleão, quando toma as rédeas da Revolução, ele faz a reforma agrária. E a reforma agrária na França é um ponto importantíssimo para se entender a transformação das relações capital e trabalho. Então, em suma, é isso. Se você tiver interesse nos luditas, há algumas coisas esparsas pela internet, mas não é muita coisa. Esse é um movimento que ainda precisa, talvez exista uma bibliografia interessante em inglês, mas nós aqui não temos acesso. Pesquise, se informe, olhe para o que está acontecendo hoje de uma maneira mais madura.
Não cabe a uma geração sozinha consertar todos os problemas do ser humano. Não cabe aos adolescentes diagnosticar o que está de errado no mundo, porque a maioria deles não tem experiência de vida sequer para saber como o mundo funciona. O máximo que cada geração consegue é diagnosticar seus problemas pontuais e lutar contra eles da melhor forma que pode. Mas consertar o mundo do jeito como alguns se propõem não passa de megalomania. Cuidado com as caixas de Pandora que estão por aí. Algumas são armadilhas das quais nunca vamos conseguir sair. Outras, sabe-se lá. Então, pesquise, se informe, leia, seja maduro o suficiente. E qualquer questão, qualquer dúvida, é só mandar que eu respondo.